Geometria plana e espacial. Como pode ver aqui, eu mostrei três formas geométricas, tá? Que são as três formas que a gente está estudando normalmente, que é um triângulo, 3 lados, um quadrado, 4 lados, e um hexágono, 6 lados, tá? Primeiramente, eles na geometria plana, como é que são? São formas planas, né? Não tem altura. Não a altura que a gente está explorando agora na geometria espacial. A altura deles é outra coisa aqui, né? Vamos supor a altura do triângulo seria isso daqui, né? Esse 10,5. A altura do quadrado seria esse 9,07. E a altura do hexágono esse 10 redondinho aqui, entende? Na geometria plana seria isso a altura deles. Só que quando a gente vai para a geometria espacial, a altura deles vai mudar. Por quê? Porque na geometria espacial tu sempre vai pegar uma forma geométrica básica, tipo esse triângulo aqui, e tu vai expandir ele para alguma direção adicional. Que no caso aqui eu vou expandir para cima, né? Ele gerou uma altura ali, aqui ó, uma altura de 15. Agora isso daqui que vai ser a altura dele. Ou a altura ou a aresta lateral. Porque se tu reparar bem, a aresta lateral aqui do lado dele vai ter a mesma medida que a altura dele, ó. A aresta lateral, mesma medida que a altura, entendeu? Mesma coisa com as outras formas aqui, ó. Se eu expandir o quadrado para cima, vamos por aqui 10, vai ter a aresta lateral e vai ter a altura dele agora. E o hexágono aqui, ó, 12, aresta lateral e a altura ali no meio, né? Ah, mas que áreas que vão ter novas agora? Antes só tinha uma área, né? Que é a área normal da forma geométrica. Vamos por aqui o triângulo, né? Que seria a altura dele vezes a base dividido por 2, porque ele é um triângulo. Só que agora que se transformou num objeto 3D, vão ter novas áreas. Além de ter essa face de cima, que vai ser essa fórmula que eu falei, e a face lá de baixo, que é exatamente igual a essa de cima, vão ter essas faces laterais aqui. E a face lateral, se tu reparar bem, ó, ela é um quadrado, né? E esse quadrado é o quê? É a base do triângulo, né? Vezes a altura dele. Então vão ser três faces, que é a base vezes a altura, e duas faces, que seria essa medida aqui, vezes essa daqui, dividido por 2. E no quadrado, como é que seria? No quadrado, que se ele não for um cubo, vão ter duas faces iguais, em cima e embaixo, né? Que é uma aresta vezes a outra, ou comprimento vezes largura, e vão ter quatro faces iguais nas laterais dele, que também vão ser altura vezes a aresta da base, né? Essas vão ser a área total dele. E no hexágono, mesma coisa. O que antes era só a área normal do hexágono, agora vai ser duas faces com a área normal do hexágono, uma em cima e uma embaixo, e vão ter seis faces em volta dele, que são quadrados, ó. Na verdade são retângulos, né? Que é a altura vezes a aresta de base, né? Essas vão ser a área deles. Tá aí o volume dessas formas aqui. O volume é a quantidade de espaço que cabe dentro. É como se tu estivesse pegando, vamos supor, esse quadrado aqui, ó, e transformasse ele em vários quadradinhos de cada quadradinho, vamos supor, centímetro cúbico, tá? Cada quadradinho 1 centímetro cúbico, e contasse quantos quadradinhos desse cabe aqui dentro. E como é que calcula isso? Tu calcula a área da face dele aqui, ó, né? Porque em cima e embaixo vão ter a mesma face, né? A mesma área. Então calcula a área dessa face aqui, que vai ser, nesse caso aqui, vai dar um número quebrado, mas vamos estipular que a área dessa face aqui é 100 centímetros quadrados, tá? E tu vê a altura do quadrado e multiplica os dois. Por quê? Porque o que é o volume? É a face que eu tenho aqui vezes a altura, né? Então, se for 100 centímetros quadrados na face e a altura de 10 centímetros, o volume vai ser 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Mesma coisa nessas outras aqui. Eu calculo a área do triângulo, multiplico pela altura dele. Por quê? Porque a altura dele está aumentando o espaço que tem dentro dele. E mesma coisa no hexágono. Calculo a área dele e multiplico pela altura. E o interessante do volume é que tu não precisa exatamente ser uma dessas três formas básicas. Pode ser essa forma aqui, ó, que a gente nem sabe o cálculo dela ainda, ela tem 11 lados, mas para tu calcular o volume é a área dela vezes a altura. Não importa como que é a forma ali.
Se for um prisma, vai ser assim o cálculo da área. E se eu der uma olhadinha agora nesses prismas aqui, ó, tá? Eles vão ter uma coisa diferente dos outros que a gente acabou de ver. Claro, a base vai ser normal, né? Um quadrado aqui, vamos supor, base vezes a altura, a área desse quadrado. Só que a diferença é que agora quando eu adicionar a altura, vai ter uma ponta ali em cima, ó, entendeu? Não vai ser retinho igual um prisma normal. Isso daqui é chamado de pirâmide daí. É quando a base é uma forma geométrica, ó, um quadrado, e no final dela vai ter uma ponta. É como se fosse um prisma, né? Só que com uma ponta. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e aumentar ele, aqui, ó, não é a mesma coisa? A única diferença é que a parte de cima desse daqui é uma ponta e desse daqui continua um quadrado, né? E como é que calcula a área disso daqui? Ó, a área vai ser a face que está embaixo, mais essas quatro faces que vão estar do lado, né? Porque se tu olhar do lado aqui, ó, tem quatro faces em volta, né? Por quê? Porque a base é um quadrado. Então a área total vai ser a base mais essas quatro faces. Ah, mas como é que calcula essas quatro faces agora? Aí que vem o problema. Se tu reparar bem, vou tirar esse cara aqui, ó, tá? Se tu reparar bem nessa pirâmide aqui, olhar ela de lado, não vira um triângulo aqui? Vira um triângulo, né? E como é que calcula a área do triângulo? É a altura dele, né? Que tá aqui, ó. A altura vezes a base dividido por 2, né? Então quer dizer que a área dessa face aqui não vai ser a altura dela vezes a base dividido por 2? Vai. Só que se tu reparar bem, a altura dela não tá reto com essa altura aqui, né? Se tu pegar tipo aqui, ó, continua prestando atenção nessa face ali do lado, tá? A altura dela vai estar com um ângulo aqui, né? Não vai estar reto com essa altura. Então tu tem que calcular a altura desse cara aqui primeiro. E como é que tu vai calcular a altura dele? Olha aqui rapidinho, ó. Virou um triângulo isso daqui, né? Ainda é uma pirâmide, ó. Só que esse triângulo, se tu reparar bem, não é um triângulo retângulo. Se tu pegar essa altura aqui, essa base aqui, ó, metade da base no caso, e essa hipotenusa, não vira um triângulo retângulo? Aqui onde eu estou circulando com o mouse? E tu sabe a altura da pirâmide e a medida da base, né? Então se a base aqui ó, mede 20, tu sabe que aqui vai medir 10, né? E a altura aqui está medindo 20 também, então é 20 por 10. E tem a hipotenusa aqui, né? Como é que calcularia essa hipotenusa? É 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado e pega a raiz disso para descobrir a hipotenusa. Depois que tu descobrir a hipotenusa, tu vai ter a altura desse triângulo aqui que está na face lateral. Tu tendo a altura dele, tu consegue descobrir a área dele, né? Porque se tu pegar a altura dele aqui, ó, a altura desse cara vezes a base dividido por 2 vai ser a área dele. E como todos esses quatro triângulos que estão em volta são iguais, tu só multiplica por 4. Muito simples. Só tem que ter essa noção de trigonometria. Lembrando, tu vai ter a altura da pirâmide, a base da pirâmide, e com isso tu pode fazer um triângulo retângulo aqui para descobrir a hipotenusa. E mesma coisa se tu tentar olhar essa aresta aqui, ó. Essa aresta que fica bem no cantinho da pirâmide, vai ser a mesma coisa. Se tu pegar, vamos supor, essa medida aqui e essa de baixo para descobrir a hipotenusa, né, que vai ser esse lado aqui, tu vai ter uma hipotenusa aqui, né? Ó, tu vai ter essa medida aqui que vai ser a tua hipotenusa lá, ou seja, a altura da face em si, e tu vai ter a aresta de base aqui ainda, né, que vai ser 10, que é a medida que eu estipulei ali. Então, se tu fizer isso daqui de novo como um triângulo retângulo, tu vai ter uma medida dessa diagonal aqui, entendeu? Vamos supor, se eu encontrei 20 e 10, finge que eu encontrei que essa medida aqui, dessa face aqui, ó, foi 15, tá? Agora eu faço de novo, com 15 como altura, 10 como base, e eu vou descobrir essa outra hipotenusa aqui, entendeu? Se eu olhar agora os outros pirâmides aqui, ó, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa com todas as pirâmides, só vai mudar a forma da base dela. Tipo, se eu pegar essa pirâmide com base hexagonal aqui, ó, vai ter a altura dela, né? E todas as faces triangulares, todas as faces vão ser triangulares, né? A diferença é que aqui vão ser 6 faces que são triângulos e uma que é um hexágono. E na pirâmide triangular, mesma coisa.
vão ter três faces triangulares e a base que também é um triângulo. Só toma bastante cuidado para não considerar que todas as faces dessa pirâmide são iguais, porque só em um caso específico vão ser iguais, que é quando for um tetraedro. Mas aqui não é um tetraedro, entendeu? Então tu calcula as três faces em volta como iguais e a base como diferente delas, e soma todos para descobrir a área. E no caso lá da hipotenusa que eu contei antes, aqui vai funcionar exatamente igual. Ó, se eu olhar de lado, não vira um triângulo aqui? Mesmo que tá espichado, é um triângulo, né? Então se eu usar como aqui aresta a altura e aqui a base, eu vou ter uma hipotenusa, entendeu? Mesma coisa aqui, ó. A base e a altura, eu vou ter uma hipotenusa aqui. É sempre trigonometria, entendeu? Trigonometria, teorema de Pitágoras, é só tu lembrar esse cálculo e ficar tentando imaginar nessa forma aqui como é que ele funcionaria.